E vamos começar falando daquela sensação maravilhosa de sentir-se flutuante, alimentado pelo jeitinho daquela pessoa tão especial. Quando apaixonados, parece que nem sempre nós raciocinamos direito. A gente fica ansioso, nosso estômago é habitado por borboletas, enfim. Claro, e um pouquinho de espaguete também. Sempre estar ao seu lado e ver o amor surgir, pois o romance já nasceu, como estrelas vai nos ir, lindo luar que no céu vem brilhar, é o luar da É deslumbrante isso. Essa cena aí da Dama e o Vagabundo é o retrato clássico da paixão. Inclusive, diversas pessoas comuns ou personagens mesmo capazes de dar explicações poéticas sobre isso. Sabe, dali surge assim o amor diante de ambos. Difícil mesmo explicar o que acontece dentro da gente quando nós pensamos quimicamente. E quem nos ajuda a entender melhor é a médica e fisiologista Cibele Fabichak. Vem cá, Cibele. Você que era médica, eu estou pensando que é uma senhora de coque. Olha, eu vi ali. Muito prazer, Rony. Obrigado, querida. Eu te vi, inclusive, ali. Isso. Eu disse, não, nem cumprimentei, nem nada, me sei que era convidada, porque eu estava esperando uma senhorinha de Itaer. Não. Você está na sua casa. Muito obrigada. Fica à vontade, Rony. querida. Muito obrigada. Ai, ai, ai. Você sabe que uma vez me perguntaram qual foi a cena de cinema mais emblemática para você em termos de romance. Eu disse, A Dama e o Vagabundo jantando espaguete. E é lindo, né? É uma das minhas prediletas. Também, né? Querida, a gente costuma descrever a paixão como um sentimento muito intenso, e na verdade é mesmo, né? Muitas vezes impossível, impulsivo, incontrolável. Como é que eu posso adjetivar mais? Quanto tempo dura a paixão? É um sentimento finito, como todo mundo diz? Pois é, Rony, realmente as pesquisas aí de uns 20 anos para cá na 20? ciência, 20 anos, é pouca coisa, isso Você na tem ciência 15? é quase nada. Muito obrigada. O problema é o seguinte, os pesquisadores têm realmente observado que a paixão, né, que envolve atração, desejo sexual intenso, euforia, aquela sensação de intensa felicidade, ela é provocada, na verdade, por um turbilhão de hormônios e substâncias no nosso cérebro. Tudo começa aí, em várias estruturas cerebrais. E, na verdade, esse grande turbilhão, ele tem um começo, um meio e um fim. Então, realmente, a paixão, ela é finita. Em média, os pesquisadores, eles têm mais ou menos observado que dura em torno de meses até 2, 3 anos. Ela difere do amor, a paixão? O que muda entre essas duas coisas? Quimicamente mesmo. Exatamente. Isso é um grande desafio entender, porque nós não sabemos exatamente em que momento a paixão ela dá lugar ao amor. Então, na verdade, a paixão ela teria um componente, como eu falei, o desejo, né, o desejo sexual, de possessividade do outro, em que a testosterona é um hormônio que está muito forte aí, e a atração, que é essa euforia que tem alguns hormônios, adrenalina, noradrenalina e dopamina, que dá intensa sensação de prazer. O que as pesquisas indicam é que, num dado momento, a construção da intimidade, do vínculo, do relacionamento, o companheirismo, ele vai sendo construído lentamente a partir dessa explosão inicial, que é a paixão, que é o atar dois indivíduos, uma forte ligação, independente da sexualidade, seja numa relação homo ou heterossexual, é a mesma coisa, a biologia é a mesma. Então, a partir daí, aproximadamente nos 2, 3 anos, se esses dois indivíduos, se esses parceiros, eles seguem caminhando e construindo, né, numa parceria e com expectativas semelhantes, algumas semelhanças também tem que haver. Claro. Esse casal, ele realmente consegue, vamos dizer, passar a barreira da paixão para o amor. E aí, a construção, ela é diária.
Sabe, Sibeli, eu estava falando agora das borboletas no estômago, mas dá mesmo, dá tremedeira, dá insônia. Enfim, como é que o nosso corpo reage quando nós estamos apaixonados? É exatamente isso que você falou, em parte é isso mesmo, né? Na verdade, existem alguns sintomas, né, da paixão que são muito característicos, exatamente. Então, as pupilas se dilatam quando você enxerga o seu objeto do amor, isso é muito claro para quem tem olhos claros, fica muito perceptível. Aquela sensação do coração batendo forte, a respiração fica mais ofegante, principalmente nos primeiros encontros, isso é muito claro. A pele fica mais avermelhada, as mãos ficam trêmulas, o indivíduo pode gaguejar, né? Então não sabe o que fazer com as mãos, aquela sensação, né, de borboletas no estômago, muito comum. E claro, aí vem os pensamentos obsessivos, você não para de pensar na pessoa, tudo gira em torno daquele indivíduo, é como se você conhecesse, você tem a forte sensação que você conhece aquela pessoa há anos, desde o início da sua vida, e você mal conheceu em poucas horas. Na verdade, o corpo deve reagir de maneira diferente no início e no fim de uma paixão, não? Existem algumas diferenças sim, tanto que no início, justamente uma das características, né, muita gente fala, o amor é cego, na verdade a paixão é cega, porque você só enxerga no outro as qualidades. Isso é, vamos dizer, um truque que a natureza fez, para que dois indivíduos ficassem colados juntos o mais rápido possível por um tempo relativo para a reprodução. Então, o que acontece é que no início, essa química que atrai os indivíduos gera todos esses sintomas. Quando há um rompimento, é como se o indivíduo faltasse a droga que é o amor, que é a paixão. Então, ele tem uma abstinência de paixão, uma abstinência, é como se ele realmente sentisse sinais de abstinência de uma droga. Aliás, a ciência tem indicado que o vício de uma droga como a cocaína, ela ativa áreas muito semelhantes à paixão. São praticamente as mesmas da sensação de prazer. Porque o número de dopaminas, dessas coisas todas, desses processos cerebrais, neurocerebrais, não sei, na verdade é como se funcionasse como uma droga mesmo, né? Exatamente. E tanto que para alguns indivíduos, né, acaba realmente a paixão de tão intensa e, claro, dependendo das características de personalidade e características psicofísicas desse indivíduo, ele pode realmente enveredar para a patologia, né, para o amor patológico ou obsessivo. É assim a coisa? Dependendo de como, né, Sim, a situação, entendo, claro, tem que haver alguns fatores que podem convergir a isso. Agora, esses neurotransmissores todos que ficam nessa situação de serotonina, de dopamina e de tantos outros que dão prazer, tem um tempo também de duração, né? Eu estou fazendo essa pergunta pelo seguinte, né? Você falou muito discretamente no começo da nossa conversa que pode, não sei o que e tal, se transformar em amor, não sei o que, uma coisa assim muito sutil. Minha pergunta é mais ou menos objetiva, ou totalmente objetiva. Paixão pode se transformar em amor? Pode, sem dúvida, sem dúvida. A paixão, ela pode se transformar em amor. Estou aliviado. Ainda bem. E geralmente ela se transforma. O problema é o tempo da manutenção desse amor depois, que é o vínculo, né, que é uma fase de maior tranquilidade, serenidade, em que a rotina, por exemplo, começa a atuar. E aí o grande desafio é manter este relacionamento duradouro. E essa manutenção tem que ser feita cotidianamente, diariamente. Exatamente. Esse é o meu jogo normal. Exatamente. Porque com 30 anos de casado com a mulher da minha vida, eu acho que são 30 dias. Porque essa conquista é diária, essa coisa é diária, a gente faz um e o outro. Exato. O cultivo, ele é mútuo e tem que ser dessa forma. E a nossa filosofia é, vamos formar uma quadrilha de dois? Isso. Então é isso, mas é muito bom. Eu acho que muitas vezes as pessoas, eu queria até colocar mais a mulher da minha vida e tal, mas eu já entrei em muitos relacionamentos que eu diria tóxicos e que só me fizeram sofrer. E sofri muito. Por que a gente entra em relacionamento errado? Justamente esse é das consequências, vamos dizer, em parte, né, que a biologia está tentando entender,
que é justamente isso. No início da paixão, nesse período que eu falei que pode durar até aproximadamente 3, 4 anos, existem tantas transformações no nosso cérebro, como eu falei, quimicamente, mas também existe uma característica muito importante nisso que gera a tal da cegueira da paixão, né, que muitas vezes se fala em cegueira do amor, se confunde, que é justamente o que? Se ativam áreas do córtex frontal, principalmente do lado direito do nosso hemisfério, em que essa área é uma área que é responsável pelo julgamento, pela crítica. E partes dessa estrutura cerebral estão inibidas, estão desativadas. Então, na verdade, o indivíduo, quando ele se apaixona, ele não enxerga no outro os defeitos, ele só enxerga as qualidades que ele quer ver no outro. É como se fosse uma ilusão positiva. Então, na verdade, no início de um relacionamento, você enxerga o outro com todas as qualidades. À medida que o relacionamento ele vai se desenvolvendo, o que vai acontecer? Começam a aparecer realmente as características reais do outro. E muitas vezes as pessoas que têm expectativas altas ou que estiveram tão embebidas em toda essa química cerebral, elas não conseguem lidar com o real que é o seu parceiro. E aí realmente é que pode surgir o quê? A paixão acaba, o amor não se constrói e realmente nada vai seguir em frente. Quando a gente começa a se relacionar com alguém, existe alguma possibilidade de saber se vai ser alguma paixão, só uma paixão, ou se isso vai se desenvolver posteriormente? Não, né? Não, aí ninguém sabe. Aí é uma incógnita realmente, porque vai depender, né, do momento de como os dois vão construir ou não esse relacionamento. O que acontece no cérebro para uma pessoa ter interesse por outra? Na verdade, o interesse, nós podemos dizer que ele está resumido nos 5 sentidos que nós temos. Quer dizer, a atração, ela passa pelos 5 sentidos, que são a visão, por exemplo, o homem, biologicamente, ele tem a visão muito mais aguçada, né, e desperta o desejo, por exemplo, sexual muito maior do que na mulher. Isso é um fato. O homem é mais visual do que a mulher. Por outro lado, outros estímulos, como o olfato, através dos feromônios, que são aquelas substâncias, né, que atraem de forma invisível, né, produzidas por algumas glândulas do corpo, o sexo oposto ou não, aí independente da opção sexual. Outro também é o tato. Então, o toque também é fundamental, porque a primeira sensação que nós temos quando nós chegamos ao mundo é o tato. Alguém nos pega, alguém nos toca. Né? Outro é a gustação, e especialmente o beijo tem um papel imprescindível aí, porque o beijo junto com a saliva, o odor, funcionam como avaliadores iniciais do parceiro. Isso é muito interessante. Coisa química mesmo. É tudo químico, em parte, claro, em grande parte. E quando há um rompimento mesmo amoroso, como é que a química cerebral reage? Isso também é bem interessante, os autores também estão começando a entender. Na verdade, a química, há várias estruturas, são as mesmas que são ativadas, né, na paixão, porém tem uma grande diferença. Lembra que eu falei do córtex frontal? Aí, no caso, no rompimento, essa área, ela não é mais inibida, mas justamente é o inverso, ela é ativada ao extremo, no sentido de que o indivíduo tem um julgamento extremamente crítico, extremamente, até com um plano intelectual, por exemplo, para a vingança, e o ódio, muitas vezes, vem à tona. Então, por isso que amor e ódio, eles estão muito próximos. Tem um filósofo do século V, que chama-se Marcayan, ele falava que o ódio e o amor são chifres da mesma cabra. Que coisa. Exatamente. Então, estamos descobrindo que o sofrimento, a sensação de dor muscular, dor na pele, aquela sensação de angústia, que é o aperto no peito, isso tudo é produzido pelo nosso cérebro. Pela retirada, pela falta dessas substâncias, em especial a dopamina, que gera o prazer, gera uma síndrome de, entre aspas, abstinência. Uau! Eu aprendi muito contigo. Cibele Fabichak, eu queria que você mostrasse agora o livro dela, a capa do livro da Cibele, para que a gente possa recomendar. Está aqui, ó, bem grande. Sexo, Amor, Endorfinas e Bobagens. Aí eu vou ler. A ciência por trás dos sentimentos. Cibele Fabichak.
Obrigado, Sibeli. Foi muito legal essa pauta. Eu gostei muito. Muito obrigada, Obrigado por ter Rony, vindo. pela oportunidade. Imagina, volte mais vezes. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado, Wilson. Obrigado. Ó, bonitinha, eu vou te dar motivo de sobra para você se reapaixonar pelo todo seu. Mas isso a cada minuto. No próximo bloco tem jantar para amantes da alta gastronomia. Tem um bate-papo para o coração dos apaixonados pelas provas ciclísticas, que vai bater muito mais forte seu coração. Volto pedalando, me espera.